direcionados a esse setor. Foi o primeiro setor que foi, assim, o alvo do auxílio do governo federal é liberar dinheiro até para muitas empresas com menos de 500 funcionários, que é o que se categoriza como pequena ou micro ou média empresa aqui, até 500 funcionários, o governo está dando um determinado valor a fundo perdido e o resto desse empréstimo é com juros zero. Então, uma parte, e isso é para cobrir folha de pagamento. Então, tem a restrição para poder receber esse dinheiro e ficar a fundo perdido é que as companhias não reduzam o número de funcionários na folha. No momento que a companhia não reduzir o número de funcionários na folha, ela vai ter esse empréstimo, um determinado valor a fundo perdido e o resto a juro zero. Não significa que as empresas não cortam salário ou não estão dando férias coletivas, esse tipo de coisa. Muitas empresas estão fazendo isso, principalmente no setor automotivo, que aqui é muito forte. Elas cortaram, a maioria das empresas, em torno de 25% de cima a baixo, em todos os departamentos, cortaram a folha de pagamento, mas mantendo o funcionário ligado à empresa é condição suficiente para o governo liberar esse dinheiro a fundo perdido. Aqui no Brasil, está sendo pago uma cota para autônomos e para o pessoal que é MEI, que é uma microcategoria, de R$600. O governo americano também passou um cheque para cada cidadão de classe baixa e média, é isso? É mais do que isso, na verdade. É para todas as famílias que ganham até 150 mil dólares por ano, que assim é mais do que 90% das famílias aqui nos Estados Unidos. É um cheque de 1.200 dólares por adulto e 500 dólares por criança ou adolescente. Então, esse dinheiro já está chegando na mão das pessoas. Sim, inclusive já chegou para mim, o meu cheque de 1.200 chegou acho que na terça-feira agora dessa semana. Não importa se a pessoa está empregada ou não. Tem como repartir com a gente? Boa, Jonas, boa. Meu querido, obrigado, hein? Fica com a gente até o final, bom. Tá? Claro. Obrigado aí por a tua companhia. O valor deles é bem maior do que o nosso, né? O nosso aqui, o deles chega a R$6.000, né? O nosso é R$600 aqui. Beleza, mas realidades então, de países diferentes. Vamos lá? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela, então. Então, queridos, hoje o nosso assunto é inteligência emocional como diferencial do líder. É uma curiosidade que eu tinha, se vocês que estão acompanhando aqui desde a semana passada, concordam comigo que a inteligência emocional é um diferencial de fato do líder, ou se é uma bobagem, ou se é algo assim, ó, Jonas, é legal esse assunto de inteligência emocional, mas agora a gente está na maior crise da nossa carreira, então vamos falar de outras coisas. E conversando com esse grupo durante a semana, eu vi que o pessoal realmente estava sedento a algo que pudesse transcender apenas o dinheiro, o RH, e buscar realmente uma recomposição no seu espírito e nas suas emoções. Então, por isso que eu trouxe esse assunto nesse dia. Aqui, não vou falar novamente sobre a Mega, porque eu tenho falado todos os dias. Vou deixar só o slide para se tiver alguém que é a primeira vez que está participando com a gente. Essa é a Mega Office. Também não vou ler o que está escrito aqui sobre mim, só dizer que se alguém não me acompanha e quiser me acompanhar no Instagram, é @jonasmatos.mega e a Mega Office é @megaoffice.insta. Sobre hoje, então, gente. Quais foram os desafios que eu trouxe para os nossos convidados, nossos ilustres convidados? Primeiramente, aqui é sobre o Paulo, já falei, vou passar isso aqui. Está gravando no Zoom, já estou gravando essa aula no Zoom. E hoje, então, nós vamos falar sobre o quê? Primeiro lugar, quais são as emoções básicas? O que é inteligência emocional? Eu pedi tanto para a Cris quanto para o Dr. John para a gente fazer um alinhamento, porque tem muitas pessoas que já vêm estudando o tema, porém outras que não, que nunca deram um foco, só ouvem a palavra, mas nunca deram um foco. Então, eu quero começar do começo, falar um pouquinho sobre sobre esse tema aí do início. Depois,
eu trago uma provocação. Nossos hábitos podem melhorar a nossa inteligência emocional? Se sim, quais são esses hábitos? Quais são as técnicas que nós podemos sair aplicando para já melhorar a nossa inteligência emocional e já colhermos rapidamente resultados? Depois, o autoconhecimento. O autoconhecimento de todos nós melhora a inteligência emocional. Eu me conhecer melhor a mim mesmo melhora a minha inteligência emocional, né? E se a resposta for sim, quais então as dicas para melhorar o autoconhecimento? Depois, como o líder deve... Olha só, gente, agora a gente mudou um pouquinho. Os 3 primeiros itens foram mais aspecto de um alinhamento. Depois, a quarta, como o líder deve se posicionar perante a sua equipe, não sabendo direito o seu futuro, não sabendo o futuro do seu negócio, nem da manutenção do seu emprego, do pessoal. Então, como é que esse líder pode se posicionar num cenário de tanta incerteza, tendo que ser ainda uma pessoa inspiradora para a sua equipe, uma pessoa inspiradora para os seus clientes, uma pessoa também inspiradora para o gerente do banco, quando ele for lá pedir dinheiro do empréstimo, da folha, as linhas do BNDES. Como é que ele pode se portar, se posicionar, e aonde que a inteligência emocional vai ajudá-lo, ajudar esse líder a superar esse momento? Depois, qual a influência da inteligência emocional nos resultados do negócio? Desenvolver a inteligência emocional ajuda na lucratividade, na sobrevivência, na superação da empresa? Sim ou não? E, por último, dicas de livro. Eu quero que a Cris, que o John deixem dicas de livros, de filmes, vídeos sobre o assunto. Então, quem são os meus convidados? Já apresentei informalmente no início, mas agora então. Primeiro, Ana Cristina Passo Pereira, psicóloga, especialista em gestão de pessoas e gestão de negócios, diretora de RH da Sogil. A Sogil, para quem não conhece, é a empresa de transportes da cidade de Gravataí, região metropolitana. Ela tem 900 pessoas sob sua liderança. Toda essa atenção de manutenção de empregos, etc. e tal, está sobre a sua gestão também. A Cris também é CEO da sua própria consultoria, como é que pronuncia? Develop Consultoria, e é nossa presidente da SIGRA. Por que eu falo nossa presidente? Porque eu sou um diretor há muitos anos já da SIGRA, além de trabalhar, é uma diretoria voluntária. A Cris não recebe nada por ser presidente da SIGRA, nenhum diretor recebe nada. O Digio, que eu vi que está com a gente, que é meu colega na diretoria, é um trabalho voluntário que a gente faz, assim como eu também pertenço à diretoria do Cindy Lojas, do CDL, participo da AGE de Porto Alegre, da Associação dos Jovens Empresários. Todos esses trabalhos que a gente faz é voluntário, mas a Cris, então, além de ter essas 900 pessoas sob a liderança dela, além de ser uma psicóloga com 2 especializações, 2 pós-graduação, ela também faz esse trabalho em prol da comunidade empresarial. O Instagram da Cris é @consultoriadevelop, é isso, ele passou no início. E o meu segundo convidado, Dr. Jonatas Toniaso, médico, especialista em inteligência emocional pelos princípios da neurociência, além de especialista em nutrição. Dr. John, ele ministrou um curso em março aqui na Mega Office. Foi muito engraçado, gente, porque nós fizemos esse curso no dia 11, se não me falha a memória, de março, foi uma quinta-feira, e estava tudo certo, havia o vírus e tal, mas não tinha sido decretada a pandemia ainda. Ninguém faltou, nós lotamos o auditório, eu não sei dizer quantas pessoas, mas estava lotado, um clima maravilhoso, e o pessoal adorou o Dr. John, e agora chamei ele para estar aqui com a gente, e encantou todo mundo, a minha equipe, trouxe ele para falar para a minha equipe também, ele se hospedou na minha casa, a minha família ficou apaixonada por ele,
ficamos até 2 horas da manhã conversando. Convidei outro amigo, o Marcos, que está aqui para estar lá com a gente. Aluguei o Marcos para assar um churrasco gaúcho para nós. Então, é um cara que está fazendo um trabalho fantástico nessa época de pandemia, está fazendo muitos plantões, onde talvez algum colega não quisesse ir, ele está lá. Ontem ainda fizemos um briefing nesse evento de noite, que estava vindo de uma outra cidade, de um plantão. Então, é um trabalhador que tá aqui com a gente. E ele reside em Curitiba, está diretamente de Curitiba, né? A gente está chique hoje, né? Tem o meu primo de Michigan, que já deu uma palavra ali, que arrasou. Dr. John, de Curitiba, exclusivamente para essa noite. E aqui está o Instagram do Dr. John, para depois, quem quiser marcar ele, quem quiser postar alguma coisa, esse é o Instagram do Dr. John. Então, gente, como é que a gente vai proceder hoje? Olha só. Eu dividi conforme o perfil dos meus 2 convidados. A Cris, ela tem um perfil mais técnico, e ela me confidenciou isso ontem, aqui quando a gente também fazia o briefing, mas eu não precisava ter me confidenciado, porque eu já sabia. A Cris é mais técnica, ela vai trazer alguns slides para nós, situando, de acordo com os números ali que eu coloquei, e o Dr. John vai fazer todos os comentários e explanações em cima disso. Topa, John? Bora. Amo o desafio. Topa? Eu amo o desafio. Então tá. Vamos lá, então. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Parei de compartilhar. Já passo. Cris, dá um oi para nós aí. Deixa eu abrir teu microfone, te ajudar abrindo aqui. Aqui, achei. Aberto. Cris, tu tem algumas lâminas que tu preparou para nós, né? É contigo, tá? A partir do momento que tu falar aquele ponto, a gente vai fazendo essa dobradinha e vai dividindo com o Dr. John. Contigo, Cris. Perfeito. Talvez uma pergunta ou outra possa acabar sendo respondida na anterior, porque as coisas se complementam muito. Isso, na verdade, assim, como é que eu tenho feito, Cris? Eu tenho feito as perguntas em ordem, porque é o meu compromisso de entregar para quem está com a gente. Então, eu faço uma promessa para quem veio, mas agora, se a ordem mudou, se foi da 1 para 7, da 6, o que eu faço no final é um checklist para ver se a gente entregou tudo que a gente se comprometeu. Mas não te preocupa com a ordem, tá? Nem tu, mas nem achei que a ordem foi boa. É? Eu gostei da ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar essa lâmina, falo um pouco sobre ela e saio da lâmina, a gente discute e compartilha para não ficar chato, para vocês me verem aqui e para esse conteúdo ficar claro para vocês. Eu vou buscar atender o primeiro slide falando sobre as emoções básicas. Deixa eu aqui. Pronto. O que a gente precisa para desenvolver autoconhecimento? Então, aqui ela acaba respondendo sobre a importância do autoconhecimento para a inteligência emocional. Ela é essencial. Concorda, Dr. John? Ela não acontece se a gente não tem o autoconhecimento. Então, a gente precisa de 4 habilidades. Mais para frente eu vou dizer quais são elas, mas a gente precisa primeiro entender que emoções são essas. Para a gente desenvolver o autoconhecimento, a gente precisa olhar para dentro. A gente pode também fazer algumas ferramentas, aplicar testes na prática que vão dar algum tipo de resultado e com base nesse gap a gente busca o desenvolvimento. Fazer leitura de livros. Receber e dar feedback faz parte de autoconhecimento. Aquilo que a gente recebe, a gente deve olhar um feedback como um presente, quando ele tem uma intenção de ser construtivo. O processo de coaching, que hoje está bastante banalizado, também tem o foco no desenvolvimento. Ele tem um início, meio e fim, diferente do que é uma terapia que tem o foco no autoconhecimento. Não vai ter um final pré-estabelecido, pode durar uma vida inteira, mas a terapia também vai gerar esse autoconhecimento. Quando a gente vai a seminários, congressos, até o nosso encontro, essa mentoria que está sendo realizada hoje à noite, quando ela tem um foco de olhar para dentro e de gerar reflexão, também vai gerar autoconhecimento. Então, quando a gente fala
esse primeiro QI ali é o coeficiente de inteligência. O QE, vocês estão acompanhando na lâmina? Está aparecendo para vocês? Sim, tá perfeito, Cris. O QE é o coeficiente de inteligência emocional. E o verdinho é a personalidade. O QI é fixo. Já existem autores dizendo que ele pode ser alterado durante a vida. Então, são pesquisas ainda muito recentes, por isso eu estou trazendo aqui uma análise mais conservadora, de que ela é uma capacidade que se tem quando nasce, e ela não muda. O QE, que é a inteligência emocional, pode ser aprendida, pode ser desenvolvida. E corresponde, antecipando aqui mais uma das perguntas, a 58% do desempenho no trabalho, sendo o mais importante impulsionador da liderança. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente contrata uma pessoa, a gente vai olhar o currículo, o conhecimento técnico que ela tem. Se faz algumas avaliações para conhecer um pouco da personalidade e do comportamento dessa pessoa. Porém, nem tudo a gente consegue saber nesse processo de seleção. Então, o maior índice de desligamento hoje no trabalho está voltado a comportamento e não ao conhecimento técnico. Então, o conhecimento técnico a gente tem muito mais facilidade de desenvolver. E a inteligência emocional não é tão fácil assim de desenvolver. Então, outra informação importante de trazer é de que não há uma relação entre a personalidade e a inteligência, o coeficiente de inteligência. Ou seja, o cara é muito inteligente, não significa que ele tenha inteligência emocional. Tem uma personalidade de uma pessoa calma, tranquila, não significa que tenha inteligência emocional. Então, não estão relacionados. Porém, a inteligência emocional é um diferencial para todas as pessoas dentro do seu trabalho. Estou mudando o lugar da tela aqui, porque ficou bem em cima da parte que eu escrevi. Aqui eu estou trazendo uns neurônios para mostrar que o comportamento que a gente tem, ele tem uma conexão, e aí o Dr. John precisa me ajudar. Uma única célula vai poder criar 15 mil conexões com as células vizinhas, e essa reação vai reforçar o pensamento pelo comportamento, fazendo com que fique mais fácil acionar essa nova habilidade no futuro. Ou seja, se eu colocar em prática uma mudança que eu preciso exercer, ela não é simplesmente algo subjetivo, é algo físico, algo orgânico que está acontecendo internamente nas minhas células. E essa memória vai se desenvolvendo e se fortalecendo quanto mais eu repetir este comportamento. Comenta aí, Dr. John, que preciso do teu apoio nessa. Exatamente, amiga. Os neurônios, eles podem fazer, nós temos em média 100 bilhões de neurônios, que podem fazer de 1.000 a 15 mil ou um pouco mais de conexões entre elas. O que você acabou de comentar aí é o que nós chamamos de caminho neuronal. É aquele caminho dentro do cérebro do ser humano que faz ele ter a tomada seja de um hábito, seja de um movimento, seja de andar, pular, ou seja, aquele caminho neuronal. E esse caminho ele é treinável, tanto para o âmbito físico como para o âmbito emocional, né? Exemplo, as emoções negativas, as emoções tóxicas, você cria o hábito, você cria um caminho neuronal dentro do teu próprio cérebro que para você mudar isso aí que nós chamamos de neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender, desaprender e reaprender. Eu falo isso dando exemplo que eu já estive no território da depressão. E hoje, quando eu falo para as pessoas nos cursos, nas palestras, a depressão ela é treinável. Você vai treinando, vai entrando no protocolo, você cria aquele caminho neuronal. Para você sair, você tem que fazer o inverso. E o hábito contrário vai fazer com que você venha estagnar aquele caminho neuronal. Tem autores que acreditam que quando você muda um hábito, você elimina aquele caminho neuronal. Tem outros autores que falam que você atenua aquele caminho, ou seja, você deixa ele em stand-by. Eu acredito na segunda opção. Por quê? Porque depois de iniciar todo o meu caminho na neurociência, eu lembro que nos primeiros meses assim, foi assim, o mais desafiador e eu tive recaídas. E aí eu entendi na prática que se você não treinar todos os dias,
aquele caminho negativo vai voltar. E olha, doutora, que interessante, você comentou ali sobre os 58% tal, do QE. Tem um estudo que mostra que 87% das pessoas que são desligadas das empresas não é por causa do currículo, são pelas competências emocionais. Hoje está mudando já essa esfera. Antigamente era contratado pelo currículo, né? Hoje não. As grandes empresas, lógico, vai olhar para o currículo do colaborador, mas vai olhar também para o que é. Porque as empresas já sabem, já têm dados, e 87% é um dado de que contrate-se por currículo e dispensa o colaborador por competência emocional. Então, é fundamental você ter um colaborador dentro da sua empresa que saiba trabalhar nesse âmbito da inteligência emocional. E olha que interessante, Ana, você começou falando sobre autoconhecimento, né? Essa vai para o pastor Mauro. Lá na Bíblia, Deus falou para Moisés assim, ele estava, né, nos questionamentos, e aí falou uma palavrinha para ele chamada assim, que fala assim, Lesh Lehá, né? Significa o quê? Para você olhar para dentro, para você olhar onde verdadeiramente merece o seu foco, que é dentro de você. Ali você vai encontrar o teu pote de ouro para você ter bons relacionamentos, primeiro com você, depois dentro da sua casa e depois no âmbito social, profissional e onde você colocar a planta dos seus pés. Só para complementar. Aí eu tenho, nós vamos deixar as perguntas do pessoal para o final, só que eu tenho alguns complementos para fazer. Como eu que estou promovendo, eu posso. Brincadeira. Gente, assim, olha só, Cris. Tu falou sobre as conexões neurais, né? E sobre as sinapses neurais, que o Dr. John complementou. E o que me chama a atenção aí é porque depois falaram sobre depressão. Então, um pensamento que nós temos, né? Antes do estágio de uma depressão, um pensamento, ele gera um sentimento que produz um estado de espírito. E esse estado de espírito produzido, ele faz com que conexões neurais se formem, novas conexões e trilhas neurais se formem. Então, aí a gente comprova que o que era pensamentos subjetivos e sem corpo físico, ele já passou para o físico, ele passou para os neurônios, que é algo físico, que estão nos nossos cérebros, no nosso cérebro. Então é isso, é pensamento que gera sentimento, que gera um estado de espírito e se materializa na nossa carne. Pensamento e emoção se materializando na nossa carne. É isso? E é por isso que muita gente diz que a gente somatiza, ou seja, a gente cria as próprias doenças. A gente vai se intoxicando. Tirou da minha boca, Ana. Então vai lá, continua aí. Não, eu ia falar justamente a mesma coisa. Tá ótimo. E aí a gente cria as próprias doenças e isso faz com que a gente, para sair disso, como o Dr. John deu o próprio exemplo, ele saiu disso mudando o hábito, mudando o pensamento. E aí eu gostaria de compartilhar uma outra tela, onde mostra exatamente esse caminho, se me permite, Jonas. Claro. Se eu não coloquei... Então, só encerrando a minha participação nisso aí, como é algo que do intangível passa para o tangível. Real. Então, olha como é que se chama essa lâmina. Trajetória física da inteligência emocional. Então, ela acontece de verdade, ela não é algo que é subjetivo. Pode até ser, mas a gente não enxerga, mas ele está acontecendo fisicamente interna. Vou trazer aqui 3 partes principais do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, aquela parte onde a gente busca a nossa sobrevivência, o sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções, e o neocórtex, onde estão as nossas funções intelectuais superiores, ou seja, os animais não têm essa parte, somente nós seres humanos. Todas as nossas emoções entram pro nosso corpo por meio dos 5 sentidos. Esse caminho é feito pela medula espinhal. É por onde entra a emoção. Dali, vai para o nosso sistema límbico, que é onde eu vou entender esta emoção. Quando as pessoas falam, eu preciso ter controle das minhas emoções, a gente não consegue controlar a emoção. Isso não existe. É
impossível, porque nós vamos fisicamente sentir. O que a gente pode fazer é controlar o comportamento que essa emoção gera. Porém, o caminho para isso acontecer da medula espinhal para o sistema límbico, para o neocórtex, que é o lobo frontal, é um caminho muito rápido. Por isso que as pessoas são muitas vezes chamadas de impulsivas, porque elas não dão o tempo de essa emoção ser racionalizada. Então, a gente não controlou a emoção, a gente controla o comportamento depois de sentir essa emoção. Então, essa jornada nos leva a vivenciar as experiências pela emoção antes de a razão poder entrar em ação. Faz sentido, doutor? Sim, amiga, com certeza. Essa é uma definição que nós usamos muito, tá? Principalmente quando fala-se de sistema límbico, né? Eu costumo falar para as pessoas que o sistema límbico, ele é o nosso executivo mor. Tudo vai passar por ele, tá? O sentido que vem, né? As conexões aferentes, né? Todas as conexões aferentes passam por ele, ele vai distribuindo. Então, dando uma conexão para que vocês anotem, né? A doutora estava falando sobre a emoção. A meditação, no finalzinho eu vou estar comentando sobre isso aí, é algo que gerencia todas essas conexões, todas essas conexões, você pode gerenciar e modular isso aí com a meditação, principalmente a parte da amígdala, né, doutora? Onde nós temos aquele sequestro emocional, quando nós somos submetidos a um estresse, né, um território hostil, certo? Perfeito, eu vou trazer uma parte da tua fala aqui no sequestro emocional, que era para ter sido a minha primeira lâmina e eu apertei errado o botão porque eu não tinha feito a apresentação no Zoom ainda. Então, a gente combinou de falar sobre as emoções. Elas sempre têm um propósito, elas não vêm do nada, elas têm um porquê, um motivo, vieram de alguma situação. Alguns autores, como, por exemplo, o pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, considera 5 emoções e ele vai considerar a vergonha. Quatro emoções, e todos os demais sentimentos se originam dessas 4. Ou seja, tristeza, alegria, raiva e medo. Todas elas têm cada uma a sua origem. Então, eu faço um convite. Pensem em um momento de tristeza, não precisa compartilhar. Em alguma situação que vocês ficaram tristes. A origem dessa tristeza estava relacionada a uma perda, não necessariamente perda de uma pessoa, que é a primeira que vem na cabeça, mas uma perda de emprego, uma perda de um imóvel, perda de dinheiro, qualquer tipo de perda nos gera tristeza e está ligada ao passado. Deveria entrar o tempo ali. A alegria está relacionada ao prazer. Pensem em um momento de alegria. Vai estar sempre relacionado ao prazer. A raiva a um limite desrespeitado. Conseguem pensar em alguma situação de raiva? Normalmente, quando a gente sente injustiça, ou não me deram chance de me defender, isso me deu uma raiva, ou falaram por mim, usaram meu nome, esse limite está sendo desrespeitado e gera raiva. E o medo está relacionado a algum perigo. Esse perigo pode ser real ou não. Por exemplo, eu tenho medo de atravessar a rua e ser atropelada. Eu tenho medo de sequestro, de assalto, e no Brasil isso é muito mais real do que se eu for lá para Michigan, né, Thales? Estou lá em Michigan, não há o porquê eu sentir este mesmo medo que eu tenho no Brasil. Quando a gente viaja para o exterior, a gente sente uma tranquilidade maior. Porém, eu sinto, ele está lá comigo. A tristeza vai estar relacionada ao passado, a alegria ao presente, assim como a raiva também, e o medo ao futuro, algo que ainda não aconteceu. Então, eu tenho medo da insegurança, medo do desconhecido, que é exatamente o que a gente está sentindo nesse momento de pandemia, de isolamento, porque a gente desconhece, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O que a gente deve impedir, aqui, Dr. John, fazendo o link com a tua fala, é que as emoções que as emoções sequestrem o nosso comportamento. É o inverso que tem que acontecer. O comportamento é que tem que ser por nós controlados. Segue, Dr. John. Muito bem. Em relação, né, doutora, ao sequestro emocional, existe dentro do próprio mindfulness a pausa, né? Pausa sagrada, é aquele momento que a pessoa é exposta
aquele território hostil, aquela situação. Então, a pausa sagrada é aquele momento que não só o líder, o ser humano em geral, tem que olhar para a situação, respirar fundo, né? O fato de você respirar fundo, você já manda informação para o seu cérebro que você está no controle e que você está tranquilo, já começa a gerar neurotransmissor que vai diminuir o cortisol, vai diminuir a adrenalina. E quando o cortisol está baixo, a adrenalina está baixa nos níveis fisiológicos, a tua mente fica mais clara, a concentração, a tomada de decisão é mais assertiva e você bloqueia o sequestro emocional. Nada mais é que esse sequestro emocional é tudo aquilo que você faz, tá? De acordo com a emoção do momento, que depois você se arrepende. Muitas pessoas falam assim, cara, não podia ter falado aquilo ou ter agido daquela forma. É o sequestro emocional, para que vocês entendam na prática, tá? O termo pode ser por muitos aí não conhecido, mas é quando você, por exemplo, você vai discutir um relacionamento com a tua esposa ou com o teu marido e depois você sai e fala, caraca, eu não devia ter falado isso, eu ultrapassei o limite. Ali, possivelmente, ocorreu o sequestro emocional. E quando você tem inteligência emocional, porque as pessoas encontram assim, inteligência emocional. Ué, se eu não tenho inteligência emocional, quer dizer que eu sou burro? Não, amigão. Inteligência emocional, para mim, maturidade emocional, porque se você pega uma pessoa, né, vamos fazer uma analogia, uma pessoa jovem, um adulto, um adolescente, um jovem adulto e um idoso, quando nós olhamos para essas três figuras, o idoso é o que tem mais maturidade e nada mais é que você aprender ou pelo amor, ou pela dor, ou pelo conhecimento, ou pelo constrangimento. Hoje, claro, nós optamos em aprender pelo conhecimento, e isso vai nos ajudar a controlar nossas emoções, os nossos sentimentos, a gerenciar, né, doutora? A gerenciar as emoções. Nós merecemos, olha só, gente, que vocês vão ouvir agora, nós merecemos sentir todas as emoções. E isso foi feito para que nós possamos experienciar. Agora, se você vai continuar, por exemplo, o teu corpo está sentindo tristeza neste momento, né, por qualquer fator. Você continuar naquele estado, aí conscientemente é uma decisão sua. Existem técnicas para isso, né, doutora? Isso aí. Eu gostaria de compartilhar uma situação de sequestro emocional que costumava acontecer comigo. Foi quando eu me dei conta do quanto eu precisava desenvolver a minha inteligência emocional. Em 2008, eu assumi a diretoria lá na Sogil e nós estávamos em uma reunião e os resultados financeiros não estavam bons. E, para mim, a Sogil é minha família e faz parte de mim. E ver a empresa não estando com bons resultados me feria, me doía. Eu sentia isso. Clica aqui. E em uma das reuniões, onde esse resultado estava muito difícil, eu fiquei vermelha e na hora que eu fui falar, não consegui falar. Eu comecei a chorar. Eu fiquei com muita raiva da minha cara depois que eu saí desta reunião, porque eu não tive controle sobre o meu choro. O choro é comportamento. A raiva foi a emoção sentida. E eu fiquei vermelha. Problema de conexão com a Cris. Tá travando. Tá travando. Bom, Nessa então, busca pelo autoconhecimento. Cris, deu uma travadinha no teu áudio aí, mas tu estava falando que tu chorou e ficou vermelha e que tu buscou o autoconhecimento a partir desse momento. Tá, mas era isso. Então, acho que pegou todo o conteúdo. E a partir daí, eu comecei a buscar esse desenvolvimento para que isso não acontecesse mais. Tá, beleza. Tu começou a buscar um desenvolvimento, viu que não queria mais ficar assim. E aí eu quero entrar no assunto dos nossos hábitos, dos meus hábitos, dos teus. Qual os nossos hábitos de inteligência emocional, tem uma coisa a ver com a outra? Os hábitos, eles, dependendo do hábito, ele melhora ou piora a nossa inteligência emocional? Tem como evoluir desse tipo de inteligência através da mudança de hábitos? E se sim, quais é que são os hábitos que mais nos ajudam a performar melhor na área da inteligência emocional? É um conjunto de hábitos, né, doutor? Então, a atividade física, o sono, o relaxamento. Nesse momento de pandemia, que a gente tem os nossos WhatsApps lotados de informação, é muito importante a gente saber fazer um filtro dessas informações. Preciso me informar? Ok, vai naquilo que é oficial. Se tem um grupo onde a informação me parece mais, eu me identifico melhor, ouve mais daquele grupo, porque se a gente absorve tudo que vem de todos os lugares, a gente não relaxa, a gente não descansa. E aí eu gostaria de compartilhar mais uma lâmina aqui, que fala exatamente sobre isso,
e sobre aquela questão dos neurotransmissores que o Dr. John também estava começando a falar. Pode ser? Pode ser. Ótimo. Então, aqui a gente vai ver o hábito que nós precisamos adotar para que a gente possa produzir ou ter este neurotransmissor trabalhando no nosso organismo e que efeito isso vai gerar. Acho que responde a tua pergunta aqui, Jonas. O hábito de comemorar, de ser grato e de fazer exercícios físicos libera dopamina e reduz a ansiedade, melhorando o ânimo, dando energia e motivação. Então aí, Cris, a gente já entrou em técnicas, né? Tá, eu vim para essa mentoria de noite e eu quero saber como amanhã, hoje, vai começar a melhorar e ter mais inteligência emocional. E agora você está dizendo que de algo que é uma inteligência emocional, que está nas nossas emoções, se eu mudar o hábito na prática, eu vou melhorar minha inteligência emocional? Sim? Sim. Vamos lá. Me interrompe quando precisar, doutor. Ver o lado bom das coisas. Nós estávamos falando sobre pensamento. A questão de ser otimista vai liberar serotonina, que vai reduzir maus hábitos, aumentar a capacidade de decisão. Aqui vai influenciar diretamente nos nossos resultados, no nosso negócio, no nosso trabalho. Tomar sol vai produzir melatonina, vai liberar a melatonina e melhora a nossa qualidade do sono. As pessoas dizem, não tenho dormido, eu não tiro férias. Isto não é inteligente, a menos que a pessoa esteja com uma situação de dificuldade realmente de fazer isso. Porém, as férias são necessárias. A gente precisa ter esta pausa, assim como o sono nos recupera, nos revigora. Né? É isso, doutor? Isso, amiga. Perfeito. Perfeito. Fazer massagens e exercícios físicos libera noradrenalina, que reduz o estresse, melhora o foco e a capacidade de pensar. Então, mesmo que as academias não estejam liberadas nesse momento, faz algum tipo de atividade dentro de casa. Vai para a esteira. Se tiver filhos, aí vocês vão saber, vão ter muita atividade física. Rola junto, se atira no chão, não fica parado, sobe e desce escada. São atividades que a gente precisa manter no nosso corpo. A gente precisa liberar essa noradrenalina para reduzir o nível de estresse em que a gente se encontra nesse momento. Eu não tenho divulgado lá na Develop, por exemplo, porque eu coloco todos esses hábitos no meu Insta, mas os abraços verdadeiros e troca de afeto. Vai liberar ocitocina, que proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança. Então, nesse momento do distanciamento social, o que está faltando para a gente? A conexão, a confiança. A gente não está liberando essa ocitocina que nos permite ter esse sentimento, essa sensação de conexão e confiança. Doutora, por exemplo, a estratégia, né? Você está falando sobre ocitocina, o abraço. O autoabraço, tá? Ele também pode ser feito. Olha! Eu passo sempre isso aí, entendeu? Para as pessoas. Por exemplo, você fazer o autoabraço, nesse momento você se abraçar, fazer carinho, conversar com você mesmo. Tem gente que fala assim, que loucura você conversar com você mesmo. Amigo, amiga, não é loucura. Pessoas que têm inteligência, que têm maturidade emocional, conversam com elas mesmas, fazem perguntas. Quem me vê no escritório, eu acordando, me acha maluco, porque, Jonatas, e aí, cara, o que você está disposto a fazer hoje? Tem um desafio. E o autoabraço vai ajudar, você pode se abraçar, faz carinho, conversa com você. Jonatas, parabéns, o seu dia foi maravilhoso, você conseguiu ajudar as pessoas, você levou o seu propósito, e aí eu me abraço, eu faço carinho em mim. De olho fechado, olho aberto. O teu corpo, ele vai interpretar através do tato, do contato, que você está recebendo um abraço, um carinho. Porque o nosso cérebro, nossa mente, não sabe o que é real, o que é imaginário. Não sabe, você consegue usar essa estratégia e também liberar ocitocina. Então, você pode fazer isso aí na sua casa. Pode ensinar outras pessoas que também vai te ajudar. Aprendi contigo essa, não sabia dessa. E essa questão do relacionamento, por mais que a gente não possa estar próximo, a gente tem que manter os relacionamentos. A gente está se relacionando aqui por uma rede social, é à distância, mas liga para os pais que estão trancados dentro de casa. Para eles sentem muito mais falta do que a gente, inclusive. Então, liga, fala pelo WhatsApp, por imagem, a forma com que se sentir melhor. Mas a gente precisa manter os contatos, manter o relacionamento, porque nós fomos
criados para viver em sociedade. Comer castanhas, foco, 3 meditação, por dia. doutor, e a respiração, que eu também... É isso aí. Libera o neurotransmissor GABA e reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Então, são coisas simples de serem feitas, de serem postas no nosso dia a dia e que vão contribuindo com o nosso autoconhecimento e inteligência emocional. Assim como sexo, chocolate, risos, contato com a natureza vai liberar endorfina, reduzindo dor, depressão e aumentando a sensação de felicidade. Uau! Parabéns, Cris. Que show. Você viu que você não... Ana, você viu que não precisa ser científico, demasiadamente científico, né, para entender o básico. Eu sempre falo para as pessoas, façam o básico bem feito e o resultado que você vai ter é positivo. O teu corpo vai trabalhar para você porque você vai oferecer para ele emoções positivas, alimento, sono. Tem muita gente que não prioriza o sono, gente. Não tem como. O sono já foi... A privação de sono já é comprovada há muito tempo que é a causa primária aí para depressão, ansiedade, estresse, para problemas degenerativos em longa data. Então, nós temos que olhar com muito carinho para isso aí. Não é balela isso aí. É o básico, mas faça o básico bem feito. Gente, agora eu quero ir agora eu quero fazer uma pergunta para vocês para o ambiente corporativo, ok? Os líderes, e a grande maioria esmagadora que são líderes, são diretores, gestores de empresas, estão num cenário de incertezas quanto ao seu próprio futuro, quanto à sua capacidade de pagamento das contas, quanto à manutenção do emprego das pessoas que eles empregam. E diante desse cenário, o que é inteligência emocional? Por que o desenvolvimento da inteligência emocional vai ajudar esse líder a superar esse momento? Essa é a provocação que eu faço para vocês. É uma grande provocação essa. Vamos lá, então, Cris. Tu é uma líder de 900 pessoas. Além disso, tu carrega sobre ti ainda não sei se eu poderia chamar de estigma, mas a tua realidade, tu é filha do fundador da empresa, então tem um peso maior ainda sobre teus ombros, então é uma executiva contratada, e tu tem que desenvolver a tua inteligência emocional independente de críticas, e vocês ainda estão sob uma pressão pública e tudo. E aí, como que a inteligência emocional pode melhorar a performance desse líder? E vou te dizer, Jonas, que dentro desse contexto que tu traz, eu não sou 10 inteligência emocional. Eu também erro. E na semana passada eu tive um funcionário que estava extremamente agressivo com uma funcionária. Eu, enquanto diretora, me senti na obrigação de defendê-la. Nós já estamos em minoria dentro da empresa, muitos estão em home office, outros já tiveram seus contratos suspensos. E quando eu percebi que ele estava sendo muito agressivo com ela, eu me aproximei, porque, afinal de contas, além de ser diretora, eu sou psicóloga, e eu quis entender o que estava acontecendo. E ele se virou para mim de forma agressiva. E aí ele discutiu e brigou comigo. Coisa que eu deveria ter acalmado a pessoa. Então, eu também erro. Eu não vou ser nota 10. Aliás, eu tenho um teste para indicar para vocês depois, para quem quiser fazer. Neste teste, o resultado foi 9. E eu achei maravilhoso. Porém, eu também erro. É isso que é importante saber, que a inteligência emocional não significa dizer que a gente vai acertar sempre e que vai ter controle de tudo. Mas eu digo, assim, olha, tem uma frase, né, que é uma verdade bíblica que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a verdade liberta da ignorância. Então, certamente tu se sentiu muito mal depois disso, porque tu disse, cara, eu falo sobre isso, eu palestro sobre isso, eu dou curso sobre isso, e eu tenho um comportamento que eu não consegui. Só que porque tu estás no processo, e é muito diferente a pessoa que age assim, ó, sou assim, não gostou, te vira, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e não gostou, paciência, vou para casa cuidar da minha família. Depois que tu conhece uma verdade, a gente está falando sobre a verdade da inteligência emocional, dessa trajetória, a gente nunca mais é o mesmo. Nós podemos errar, mas vai ficar martelando, e a busca
por a melhora vai ser incessante. É isso aí. Doutor O John. que eu tenho feito, por exemplo, para dar uma acalmada na equipe sobre o que fazer amanhã? Eu não sei se o prefeito não sabe, o governador não sabe, o presidente hoje que resolveu uma situação que a gente não sabe se foi a melhor. Então, a gente está cercado de dúvidas e de incertezas. Eu não posso querer mostrar para a minha equipe que eu sei o que fazer, levando em consideração essa situação. Porém, eu sou sincera e compartilho. Gente, vamos fazer juntos. O que vocês entendem nesse momento? Eu escuto as pessoas, porque aí entram as 4 habilidades da inteligência emocional. Me permite compartilhar Claro. mais um arquivo? Peraí. Aí tem que passar isso aqui para o lado de lá. Aqui. Quando a gente fala em 4 habilidades da de inteligência emocional, a gente está dizendo aquilo que eu vejo e aquilo que eu faço. Então, a primeira, eu preciso, dentro da competência pessoal e da competência social, ter essas 4 habilidades. Ou seja, na pessoal, é autoconsciência, é me conhecer, é saber quais são os meus gatilhos, quando eu vou ficar com raiva, quando eu vou ficar irritada. Quando isso acontecer, o que eu vou fazer com isso? Que aí é a autogestão disso. Se eu sinto felicidade e eu fico eufórica demais, isso pode atrapalhar, isso pode ser benéfico, eu me conhecer e saber administrar as minhas emoções, a fazer a gestão das minhas emoções. Quando eu falo na competência social, eu estou falando em consciência social, é saber se ao conversar com o Jonas, ele vai ficar incomodado com esse assunto que eu vou levar para ele. Perfeito. E aí, como que eu vou reagir? Se ele vai ficar indignado, ele poderá bater na mesa porque ele tem esse perfil, que ele normalmente faz isso. Desculpa que não é o teu caso, tá, Jonas? É só um exemplo. E eu vou precisar saber fazer a gestão deste relacionamento. É entender o porquê ele está fazendo isso, e nem sempre eu vou ter informações, por exemplo, para que eu possa exercer a minha empatia. Empatia é inteligência emocional, porque eu vou me colocar no lugar dele. Eu vou tentar entender o porquê que ele está assim. Então, no momento que aquele funcionário me procurou indignado, e ele disse, então, por que vocês não me desligam? Ele pensou só nele. E qual foi o meu papel? Eu não posso pensar só em ti. Eu entendo a tua dificuldade, o teu momento está difícil para todos, porém eu preciso pensar no coletivo. Então eu tive empatia, mas ao mesmo tempo eu sinalizei, eu demonstrei que ele precisava olhar para o todo. A individualidade é importante, mas a gente precisa conhecer também e se relacionar com o outro, entender a emoção do outro. Eu tirei só para a gente te olhar. Eu ia tirar. Bem na hora, obrigada. Tá. Doutor John, tem mais alguma dica de como esse líder se portar perante a sua equipe nesse cenário de incerteza? Olha, a doutora falou um código ali importantíssimo. Espero que vocês tenham anotado isso aí. Compartilhar. Eu acho que eu tenho passado para os líderes que eu faço palestra, da mentoria. Este é o momento que todo mundo está em território hostil. Todo mundo. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Né? A doutora acabou de comentar aí, falou que o prefeito não sabe o que faz, o governador não sabe o que faz, está todo mundo em território hostil. Este é o momento de você olhar assim com empatia e você começar, ao invés de trazer subjeções, traz questionamento, faz perguntas. O que é que nós podemos fazer? O que é que você pode fazer neste momento para mostrar dentro desse cenário, nós como um time, né? Porque time ganha, time perde. Dentro desse cenário atual, o que é que você pode compartilhar neste momento para que possamos melhorar tanto o nosso âmbito social dentro da empresa, a nossa comunicação, e também olhar a empresa como a fornecedora, né, do subsídio financeiro para mim, subsídio financeiro para você e para todas as famílias. O que é que você pode compartilhar? O que é que você pode fazer hoje para ajudar a nós caminharmos nesse território hostil sem começar um empurrar o outro para o abismo? Neste momento é um momento de consciência, né? Autoconsciência, você olhar para você, olhar para um todo com empatia e fazer perguntas. O que é que você pode fazer? E também deixar à disposição aquilo que você é. Por exemplo, o que é que eu posso fazer hoje para te ajudar? O que é que eu posso fazer para compartilhar para você? Isso aí é o básico, e isso faz com que o cortisol diminua, com que a adrenalina diminua, e aí as intrigas, e não só no trabalho, gente, dentro de casa. Imagine
tem um filho de 9 anos, tem uma filha de 5 anos, a minha esposa já faz quase um mês que eles estão dentro de casa. Então, as crianças estão com aquela energia e tem que gastar energia. Aí começa a pular, vai chegando à noite, o vizinho de baixo interfona. Como que você pode fazer? Ao invés de eu ir lá e impor na vida nos meus filhos, no Bruno e da Beatriz, eu faço pergunta. Filho, olha, o horário está avançado, lá embaixo tem uma família que quer descansar. O que é que você pode fazer para diminuir o ruído? Para uma criança de 9 e 5 anos. E eles começam a aderir. Dentro da empresa, eu vejo que dá para você usar essa estratégia, compartilhar, porque nós estamos no mesmo território hostil. E a hora que nós sairmos isso aqui, você pode ter certeza que aquele colaborador que talvez era engajado com a sua empresa 50%, 60%, ele vai estar vestindo a camiseta da sua empresa, porque ele se sentiu parte pertencente daquela empresa, falou assim, caraca, estão compartilhando decisões. Então, essa visão do macro, essa visão holística, no meu ver, hoje, é o que o líder tem que ter e conversar e fazer perguntas para os seus liderados. Doutor, então o senhor deu 2 chaves aí, né? 2 chaves que nós podemos aplicar. A primeira delas é se colocar vulnerável e não achar que porque eu sou o líder, eu tenho que ter todas as respostas, né? Obviamente... E a doutora deixou o código ali, parabéns, amiga, porque nós somos vulneráveis. Quando você entende que você é vulnerável, eu sempre falo, nas mentorias, eu falo assim, gente, olhe para mim como se fosse um ser humano aqui falando para vocês. Porque, cara, cheio de erro, nós estamos na trajetória, nós estamos um nível acima intelectualmente, com ferramentas, com conhecimento, e por isso que nós estamos aqui compartilhando isso com vocês. Mas nós temos os nossos anseios, nós temos as catracas que nós temos que melhorar ainda, mas nós somos vulneráveis, e você se colocar na posição de vulnerabilidade ajuda você também no teu processo de crescimento. E aí, doutor, eu quero fazer uma contribuição como contador. Tem uma grande diferença entre se colocar vulnerável para aquilo que está acima de ti, que é o futuro, né? Que é um dos agentes do medo, é o futuro, como a Cris falou. Tem muita diferença de eu me colocar vulnerável quanto a esse futuro, de eu não fazer o meu tema de casa. Então, se eu sou líder e gestor, no momento de incerteza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um plano para o meu financeiro, para o meu fluxo de caixa, eu tenho que ter um plano para o que fazer com as pessoas nesse momento, nem que esse plano tenha que ser revisto. Eu tenho que ter um plano de como agir com meus tributos a vencer, com o meu aluguel a pagar, um plano prático para minhas vendas que estão caindo, para o marketing. Eu tenho que ter esse planejamento e é responsabilidade minha como líder. Isso eu não posso delegar. Eu tenho que trabalhar mais nesse período que trabalhei antes, nem que seja em casa, mas planejando, falando com os parceiros, quem tem uma empresa maior, agindo com o seu comitê de gestão de crise, ou seja, colocando a energia para não deixar uma empresa entrar no buraco, ou se ela entrou, tirar ela do buraco. Essa é a minha energia que é provada e testada no momento de crise. Então, quando eu faço todo esse papel, coloco a fé em ação para aquilo que não depende de mim, confiar que Deus vai me ajudar. E as perguntas que eu não sei, aí eu me coloco vulnerável. Porque eu tenho certeza e convicção, e a minha equipe está vendo, que eu estou fazendo melhor, a minha família, a minha equipe está vendo, eu estou fazendo melhor. Agora, perguntas que vão chegar, eu me coloco vulnerável porque eu não sei também, eu estou com medo também. Agora, eu não procrastinei o que está sob a minha gestão. Então, muita responsabilidade sobre o que está sob a minha gestão, confiança no que não está, e ser vulnerável às dúvidas e aos medos inerentes ao ser humano. Essa foi a primeira chave que colocou. E a segunda é, ao invés de colocar resposta, inverter a ordem, porque dizem que o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas, porque quando se faz perguntas, as pessoas tiram do seu interior e são desafiadas a pensar. Então, a segunda chave que nos coloca é: faz perguntas, coloca essa pessoa que talvez é viciada em receber pronto as coisas, coloca ela a pensar, como que tu agiria se tu estivesse no meu lugar? Como é que tu tá vendo? Mas e se eu fizer o que tu tá seguindo, o que vai ser nós no mês que vem? É isso?
Isso, joia, joia. E olha que interessante, a doutora começou falando sobre o QI, o QE, e hoje o mundo já está olhando, e eu acredito nisso, já estão colocando mais um coeficiente ali, que é o coeficiente espiritual. E olha só que interessante, para você acessar o mais profundo no íntimo da pessoa, você só acessa com perguntas. Só se você quiser sentar com uma pessoa e ajudar, a doutora que é psicóloga, quando ela está, não sei se ela faz consultório, mas se ela, o psicólogo ou até mesmo, eu faço muito isso no consultório, eu começo a fazer perguntas porque eu quero tirar o íntimo daquela pessoa, eu quero tirar aquela chave, aquela catraca que está faltando ser lapidada. E como que você faz? Com perguntas. A pergunta atravessa o coeficiente intelectual, emocional, espiritual, ou seja, você deixa o canal aberto. Aí você consegue tirar as pérolas. E todo mundo tem uma pérola para entregar para você. Mas você só vai acessar se você fizer a pergunta. Mas é a pergunta certa. Então, por Perfeito. último, a quando... última questão é óbvio, em cima de tudo que foi falado, que a inteligência emocional traz um impacto ou positivo nos negócios e a falta de inteligência emocional, resultados negativos. É isso? Não só nos negócios, como na vida pessoal, dentro da família. Quando fala-se de inteligência emocional, você coloca o ser humano em qualquer ambiente, seja no trabalho, dentro de casa, ou seja sozinho. A pessoa que não tem inteligência emocional, ela sozinha começa a destruir a própria vida. Então, inteligência emocional, eu coloco como peça de vivência, ou seja, vai te acompanhar em todas as áreas da sua vida. E eu queria fazer uma colocação, concordo, e tem uma colocação que eu não quero perder o timing de falar. Há poucos minutos atrás, o Dr. John falava sobre as pessoas mais velhas terem maior inteligência emocional porque aprenderam com a vida, com suas experiências, com tudo que tiveram, e são pessoas que a gente para ouvir pela experiência que tem. Então, ali eles desenvolveram na dor, muitas vezes, essa inteligência emocional. O que nós podemos hoje fazer de diferente para os nossos profissionais de amanhã? É perguntar para os nossos filhos, sobrinhos, para as crianças sobre as suas emoções. É ensinar a identificar o que cada um sente. Tá chorando por quê? Porque eu caí. Ok. Caiu, o que tu tá sentindo? Tô sentindo dor. Ah, é só isso? Não, eu fiquei triste porque eu machuquei. Tristeza. Tristeza é uma emoção. Legal. Ah, tô chorando. Tu tá chorando porque tu tá vendo um filme, tu tá triste, mamãe. Não tô triste, eu tô emocionada. A gente também chora quando está feliz. Então, saber identificar as emoções, ensinar a criança, isso faz parte de inteligência emocional e a gente às vezes não dá atenção para isso. E antigamente, nossos pais, nossos avós não sabiam como lidar com isso. Hoje a gente tem essa informação na nossa mão. E a partir do momento que a gente, lá na empresa, questiona, pergunta, o que tu está sentindo? E faz a pessoa, tenta te colocar no lugar dela. E também pede o contrário. Ok, o que tu faria no meu lugar neste momento? Qual seria a tua decisão? Isso gera engajamento. Olha só, eu quero compartilhar uma tela, depois eu vou voltar para vocês pedindo dica de livros, filmes e pessoas a seguir, em frase de encerramento, mas como são 8h05, eu quero compartilhar uma tela minha aqui. Passou muito rápido. Passou rápido mesmo. Deixa eu compartilhar uma tela minha aqui. Só um pouquinho que tá travando. Só um minutinho que tá travando. Ok, agora foi. Bora então. Gente, olha só. Então, sobre a próxima mentoria, nós já falamos aqui sobre reestruturação financeira, já falamos de reestruturação trabalhista, através do direito trabalhista. Chamamos a doutora Vanessa, que está aqui com a gente, a doutora Lauren também, que não está aqui porque ela está fazendo uma live no Instagram, no Direito News, com um jurista, falando, porque hoje de tarde foi votada uma questão muito importante. Já falamos sobre direito tributário, sobre parcelamento de tributos. Tudo isso de semana passada para hoje.
falando sobre marketing, vendas. Tivemos ontem uma aula incrível sobre marketing e vendas através do WhatsApp. Hoje estamos falando sobre inteligência emocional. E nesse sábado, olha só, neste sábado, às 9 horas da manhã, um chimarrão, um café, num clima super descontraído, nós vamos falar sobre inteligência espiritual como diferencial do líder na crise. Olha só, nada a ver com religião, nada a ver, mas com a inteligência da alma. Hoje a gente está falando sobre a inteligência emocional, das emoções. E sábado eu quero ouvir sobre inteligência da alma. Sábado às 9 horas, com o Mauro dos Santos, que estava no início, ele deu um oi para nós, especialista em gestão de pessoas e teologia. Ele passará uma visão desde as inteligências múltiplas de Gardner, desde as inteligências múltiplas, que é a inteligência cinética, a inteligência matemática, a inteligência interpessoal, a inteligência interpessoal, vai falar sobre as inteligências múltiplas, até dar uma passada sobre a inteligência emocional e chegando à inteligência da alma, que é a inteligência espiritual. Eu estou muito afim de estar com vocês nessa aula de sábado. Vai ser bem contraído e eu espero todos aqui comigo. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Esse é o convite para sábado. E agora, então, eu quero pedir para finalizar uma frase tua, João, para finalizar. E já nessa frase, desse fechamento, uma palavra, quem sabe, de conforto aí para o pessoal que está vivendo esses dias. Quero também que tu deixe algumas dicas de livros, filmes ou cursos, palestras. Tem uma frase que é minha, tá? Que é assim, ó: vida saudável é natural. A doença, ela é rebeldia. O que eu quero dizer com essa frase? Que quando você faz o básico bem feito, isso é natural na sua vida. A rebeldia é quando nós estamos num contexto onde nós não queremos obter conhecimento, não queremos ler um livro, não queremos fazer conexões, não queremos participar de um curso, não queremos estudar e obter a informação necessária para cada situação da nossa vida. Porque nós vivemos várias situações, seja no trabalho, casa, social, sozinho. Então, você tem que ter uma expertise, uma inteligência para você estar agindo naquele momento. Então, quando eu falo vida saudável é natural e doença é rebeldia, a doutora no começo falou sobre comentou, né, da doença psicossomática. O Jonas falou que tudo que nós pensamos, sentimos e verdadeiramente isso é real. Eu falo, a medicina fala em mais de 80%, aí 75%, 80% das doenças são causadas pelo cunho emocional. Eu já vou além, eu sou muito ousado. 100%, todas as doenças são causadas com um fundo emocional. Depende de quê? De como você está pensando, agindo e falando. Então, rebeldia, a doença, ela será rebeldia quando você não quer entender que a informação tira o nosso povo do sofrimento, né? Então, e o que eu quero falar para vocês hoje é... Alguma dica de livro, de curso, mantenha os olhos no alvo. Tudo isso aí vai passar. E as pessoas me dizem: doutor, quando que vai acabar a crise? Eu sempre falo para as pessoas: quando iniciar a próxima. Nossa, que negativo. Não. Se você for prestar atenção, a nossa vida termina um ciclo de crise e começa outro. Você só tem que estar preparado. As pessoas que vão sair bem emocionalmente, financeiramente, vão sair bem com as empresas, com as famílias, são aquelas que estão preparadas. E para você estar preparado, você vai ter que treinar a sua mente, tá? 3 dicas de livros que para mim assim é fundamental, foram os primeiros que fizeram a minha virada de chave. Anotem: O Poder da Autorresponsabilidade, tá? Que é do Paulo Vieira, um livro assim que vai trazer verdadeiramente as rédeas da sua vida para sua mão. Segundo, O Poder da Ação, que também é do mesmo autor, que você tendo autorresponsabilidade, está na hora de você agir. Aí você tem que aprender a como agir. E o terceiro livro, relacionado a pessoas, Decifre e Influencie Pessoas, do Davidson, junto também com o Paulo. São 3 livros assim fundamentais para você encarar
a autorresponsabilidade como algo básico a ser feito na sua vida, o poder da ação, ou seja, bloquear o pânico. Medo todo mundo vai ter, medo é fisiológico, não tem como você bloquear o medo, mas você tem que bloquear o pânico que vai paralisar você. E entender de pessoas, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, como diz Simon Sinek. Então, Decifre e Influencie Pessoas para você entender o perfil comportamental, o seu e da sua empresa, e a comunicação será mais efetiva. E gratidão, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já estou ficando dono da casa, já daqui a pouco eu já vou propor uma sociedade aí com o Jonas já. Não, cara, tu vai vir com a tua família aqui e vocês vão conhecer Gramado, que tu tem tanto tem vontade, tua família tem vontade de conhecer. Vamos sim. Inclusive, eu estou esperando porque nós iremos com vocês, com o Marcos, com a família do Marcos, com a sua família. Vocês são maravilhosos. E depois, se tu gostar, tem até uns amigos nossos aqui que podem te vender um imóvel também lá em Gramado. Claro que sim. Vamos conectar, claro que sim. Cris, a tua palavra de fechamento, Cris. Eu costumo sempre, antes de um desafio, de um novo encontro, de um atendimento, orar para Deus para que eu seja fonte de mudança e transformação na vida das pessoas. E espero que um pouco do conteúdo que eu tenha trazido aqui tenha contribuído para algum tipo de mudança na vida de vocês e que vocês também busquem esta mudança. Como dica de filme, um super querido, fofo, com criança, mais legal ainda de assistir, porém a criança não capta da mesma forma que a gente, é o Divertidamente. Dá para chegar aí? Meus filhos são apaixonados por esse filme. Né? Ele fala exatamente sobre as 5 emoções, porque aqui eles incluem também a vergonha. Então, ele demonstra o caminho dentro do organismo, como acontece, por que é acionada cada uma dessas emoções. E o livro é o Inteligência Emocional 2.0. Deixa eu pegar o autor aqui, que é... Eu vou passar por escrito, tá? Tá bom, então. Eu só vou um nome delicado. não sei nem se aquilo aqui é inglês. Cris, nós vamos colocar o teu material. Nós vamos colocar o teu material no grupo lá e daí coloca essa dica. Eu fiz um PDF para passar para vocês. E é importante saberem que neste livro, é importante que cada um tenha um. O emprestar, neste caso, acaba sendo ruim, porque ele disponibiliza um teste. A gente compra o livro, tem um código que a gente acessa e responde o teste antes de fazer a leitura. A gente vai ter um resultado. Depois que faz a leitura do livro, ele tem diversas dicas de ação, onde a gente vai mudando o conhecimento das nossas emoções, a autogestão, ou o conhecimento da emoção do outro e a empatia e gestão de relacionamentos. Dentro dessas 4 habilidades, a gente vai ter alguma delas onde ela está menos fortalecida e vai ser foco de desenvolvimento. Uau. Vai lá nas páginas, lê, e depois de um período de 6 meses a 1 ano, refaz esse teste e ele vai mostrar onde houve a mudança de cada um. Então, ele é bem prático, fácil de entender e é maravilhoso. Pô, perfeito. Perfeito. É isso, Cris. Beleza? Assim, olha, pessoal, o Dr. John tem que daqui a pouquinho ir para uma live, né? É isso, doutor? Isso. O atleta é hoje a tua live, né? Agora, daqui 15, 17 minutos. Tá, então, tu tem o quê? 5 minutinhos para alguma pergunta? Sim, claro. Tem? Raquel? Sim. Posso? Raquel. Então tá, muito legal. O pastor Mauro deixou um abraço para todos, disse que tinha que sair também para um outro compromisso, mas que vocês são monstros, ele falou. Demais. Ele achou que foi muito legal. Vamos nos conectar com o pastor. Para quem não conhece a Raquel é minha sócia na área de consultoria em gestão da Mega Office, e ela sempre que pode estar com a gente aí mediando as perguntas. Gostaria que tu direcionasse para o Dr. John, porque ele tem só 5 minutinhos com a gente. Tá funcionando aqui, Raquel, parece uma levantada de mão, que eu não sei muito bem como é que funciona. Se tu pegou aí por chat, ou se tu vai pedir pro pessoal fazer. Eu vou pegar pelo chat, eu sei que tem uma levantadinha de mão aqui, mas eu já olho para quem é, mas outras pessoas postaram perguntas antes no chat. Dr. John, legal. Aqui tem 2 perguntas para ti. Primeiro, qual é o papel da autoestima e da autoconfiança para essas tomadas de decisão que o líder precisa ter? Primeiro, autoestima, né? Isso vai estar flutuando. Não é todos os dias que você vai estar ali com a sua autoestima preservada, e existe ferramentas para você mantê-la no nível fisiológico, para você não ficar se afundando durante o dia. E a primeira ferramenta que eu quero passar para você, e nós já falamos, a doutora falou bem no comecinho, tá? Que é
Autoconhecimento, você saber da sua identidade, você saber quem você é. Porque você vai ter o fator externo, mas quando você sabe quem você é, você tem a tua crença de identidade bem estabelecida, os fatores externos não vão influenciar tanto, vai depender mais da tua consciência, você só vai permitir. Tá? Mas se você sabe realmente quem você é, a sua crença de identidade não vai ficar causando tanto problemas, principalmente agora nesse território hostil. E a segunda, autoestima e autoconfiança. Autoconfiança é o básico. É o básico, você fazer o básico bem feito. Se você não confia em você, meu amigo, você já perdeu a sua guerra do dia, já está mais de 50% já perdido. Você tem que confiar. Meu pai falava assim para mim, filho, confie no seu taco, com a linguagem dele, confie no seu taco. Autoconfiança, você tem que saber, né? E eu vou fazer um link já com identidade. Se você sabe quem você é e sabe do teu propósito, e você tem confiança naquilo que você está fazendo, que está alinhado com o seu propósito, não tem erro, não tem o porquê você se desviar disso aí. Por quê? O teu propósito, a confiança do que você está fazendo, e eu falo que o propósito ele sempre vai estar direcionado com pessoas. Sempre o propósito estará direcionado com pessoas. E você tendo autoconhecimento, você vai alcançar o maior número de pessoas possível. Esse é o sentido comum. Autoconfiança, amigão, é você confiar, na linguagem do meu pai amado, confiar verdadeiramente no teu taco. Por isso que você tem que estar alinhado com o teu propósito. Ah, legal. Dá para mais uma, Dr. John? Dá tempo? Dá, pode falar, amigo. Sobre a questão que tu comentou, sobre a questão de meditar, aí tem pessoas perguntando assim, quanto tempo, como, qual é o segredo, então, para essa meditação, se tu pudesse deixar umas dicas para gente. Uhum. A meditação que eu pratico é o Mindfulness, tá? E já vou passar o nome de um livro para que os interessados comprarem o livro. Chama-se Atenção Plena, tá? O Mindfulness, ele é simples, ele não precisa de um lugar adequado, não precisa de nada, de nenhuma preparação, tá? O que é atenção plena? O que é o Mindfulness? É simplesmente você estar consciente, você estar atento para aquilo que está acontecendo agora, porque é no agora que você vai agir, é no agora que você vai colocar o teu plano de ação, vai executar o teu plano de ação. Olha uma técnica de 3 minutos. Você que está nos assistindo aqui, chega na tua casa, eu pratico meditação dirigindo, mas se você quiser começar a iniciar com a prática de 3 minutos, na tua casa, a hora que você levantar de manhã, senta. Eu sempre falo para as pessoas, sente de uma posição que não venha deixar você nem muito relaxado e nem muito estático ali com a tua posição. Esteja relaxado, tá? Aí você vai respirar fundo. Pelas narinas. Solta pela boca pelo menos umas 5 vezes. E quando você inspirar, a hora que você soltar o ar, se você quiser falar assim a palavra paz, paz. 3 minutinhos. De 3 a 5 inspirações. Aí você fica 3 minutinhos quieto, prestando atenção nos ruídos que estão no ambiente. Fechado, olho fechado. Vai ter passarinho, vai ter carro. O que você está fazendo? Você está atraindo a sua atenção, você está tirando o foco temporal do futuro e está tirando o foco temporal do passado, está trazendo para agora. Isso trabalha a nossa amígdala. A doutora falou sobre o sequestro emocional. Trata não só a amígdala, como o cérebro como um todo. Faz você ficar... o teu gatilho... Você lembra do estupim, né? Acho que vocês devem falar aí também no sul também. Meu estupim é curto. Quando você medita, você aumenta o seu estupim. Então, na hora que você é exposto a uma situação de risco, o teu estupim está longo e você começa a tomar decisões mais assertivas. E a meditação propicia isso aí. Por exemplo, eu dirigindo. Muitos ficaram curiosos aí, né? Um gatilho de curiosidade. Como você faz para meditar dirigindo? A hora que eu estou dirigindo, eu desligo o som, né? No meu carro eu não escuto música, é tudo audiobook, podcast, é só conteúdo que vou jogando ali no som. Aí eu desligo, eu fico prestando atenção no ruído que o pneu faz no asfalto. Tá? Isso não é loucura, viu, gente? Isso é técnica. Então, conforme eu estou dirigindo, conforme o desnível do asfalto, o pneu faz um barulho. Né? Aumenta, diminui. E eu fico prestando atenção e vendo a mudança de tom. O que eu estou fazendo? Tirando o foco temporal do futuro e do passado e trazendo para o agora. Estou treinando a minha mente a parar de ficar divagando e trazendo a minha atenção para o agora. E olha, e tem até Kahneman, que é um psicólogo, acho que ele é israelense, se não me engano. Ele fez um estudo
E ele comprovou, por exemplo, a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo, se você está nos assistindo com a mente, você pensando em outra coisa, há uma probabilidade muito grande de você estar infeliz. Olha que interessante. E quando você começa a praticar a meditação, você começa a treinar seu pensamento, treinar a sua mente para agir no agora. Aí você começa a desfrutar o agora. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser na sua casa com seus filhos. Para quem tem filho aí, faz quanto tempo que você não olha nos olhos do seu filho? Você não desfruta de um momento de calor, um momento assim de brincadeira, voltar a ser criança, a falar como criança, a entrar naquele campo da criança. Faz quanto tempo que você não faz isso? E a meditação faz com que você comece a notar isso aí, tá? Você não fica divagando. Ok, amiga? Legal, Espero ter perfeito, compartilhado. doutor. Agradeço pela vida de cada um aqui presente. A doutora falou que ela faz uma oração antes dos atendimentos e eu compartilho da mesma prática. Antes de entrar aqui, eu fiquei quietinho. Eu agradeci ao meu Deus, né, por poder estar compartilhando, e eu pedi para ele que eu fosse canal de transformação na vida das pessoas, assim como eu peço todos os dias quando eu acordo 4h30 da madrugada para fazer as minhas meditações. Então, eu agradeço pela vida de vocês, estou à disposição e eu quero deixar uma pergunta para todos que estão aqui. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Ok? Aí, querido. Legal. Todo mundo repete aí o teu Instagram para o pessoal te acompanhar, para quem quiser também ver a tua live, repete, por favor. Dr. John, John, Marcon Toniaso. Eu vou entrar hoje com o lutador do UFC. Vai ser assim, eu estava falando para as pessoas, será pancadaria, mas a pancadaria no bom sentido, que nós vamos ali mostrar que você tem que jogar procrastinação no chão, a autossabotagem, a autocrítica, a culpa, você tem que jogar tudo isso aí no solo, tem que nocautear isso aí, porque são essas coisas que bloqueiam o progresso do ser humano. Poxa vida, muito obrigado, hein? Vai lá e arrebenta, porque aqui tu já arrebentou, cara. Obrigado, gratidão, querido. Doutora Muito Ana. obrigado, hein? Beijo, Até amiga. a próxima, irmão. Prazer te conhecer. Foi um prazer estar aqui contigo, tá? Espero que tenhamos aí outras oportunidades. E eu estendo a minha pergunta para você, para o Jonas. O Jonas já me conhece, já é de casa, já. O que é que eu posso fazer para te ajudar? E eu estou aqui à disposição. Tá ok? Amém. Muito obrigado, hein? Beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão. Até mais. Valeu. Posso, agora, Raquel... Tem mais uma perguntinha aqui para a Cris, pode ser? Vai. Pode, Cris. Então, aqui, Pode, ó, nossa claro. pergunta é assim, ó. De que forma as pessoas podem... A pessoa pode aceitar as críticas que ela recebe de uma forma boa, sem que isso seja um sabotador dentro dela? Deixa só, antes disso, eu quero entregar a Raquel, tá, gente? Ela sempre diz, Jonas, o elogio tu me dá assim, ó, pessoalmente, olhando no meu olho, tá? Me elogia com detalhes, bem específicos. E se tiver alguma crítica, tu manda pro WhatsApp bem resumido, tá? Essa é a Raquel. Isso aí. De preferência não, né? Mas se tiver, eu vou fazer o quê? Não, mas muito obrigado. Porque para dar real, não gosto nem da construtiva. Sacaneando, Tá certo. É isso aí. Fala. Cris, por favor, fala pra gente. O que tu pensa sobre isso? Além da dica de livros e de filme, eu tenho uma dica de um jogo que se chama Grok. É G-R-O-K. Ele tem umas cartas amarelas e as cartas vermelhas. Eu utilizo no processo de coaching. Uma dessas cartas, as amarelas, a gente busca identificar quais são as emoções que a gente mais sente. A partir deste momento, a gente começa a filtrar. Retiro o baralho todo e fico só com aquelas que eu mais sinto. As cartas vermelhas vão me mostrar o que eu necessito quando eu sinto cada uma dessas emoções, destes sentimentos, em cada uma dessas situações. Para que isso serve? Para que eu consiga conhecer as minhas emoções, saber fazer a gestão dela e praticar a comunicação não violenta, que é exatamente o que vem responder a esta pergunta. Ou seja, eu vou te dizer, Raquel, que eu prefiro, quando tu perceber alguma coisa em mim, né, Jonas? Me chama lá num cantinho Sim. E fala só para mim. Me fala de forma técnica, porque eu prefiro, vai ser mais profissional. Ou me fala mais carinhosamente, porque assim fica mais amigável. Então, eu tenho primeiro que me conhecer como eu gosto de receber a informação. Como eu vou ficar confortável com o que eu estou para ouvir, porque o feedback, ele pode também ser destrutivo. Então, eu preciso informar o outro como eu quero ouvir, como vai me fazer bem. Porque se tu continuar me dizendo desta forma, eu não vou conseguir evoluir.
E é esse o propósito do teu feedback, eu acredito. Então, o autoconhecimento é a base de toda a inteligência emocional. Identifico o que eu sinto quando o feedback não foi bem estabelecido, dou um outro feedback dizendo, prefiro que tu me fale desta forma, porque eu tenho a necessidade de ouvir algo neste sentido, mais carinhoso, mais profissional, depende do perfil de cada um. Então, o Grok é um jogo que ajuda a gente a identificar as nossas emoções e entender o que a gente precisa receber em cada uma delas. Puxa, legal, uma dica super boa para respondido para esse período aí que está todo mundo meio que mais em casa do que qualquer outro lugar. Olha aí para a gente se desenvolver também nesse período, né? É um bom momento. E tem uma outra pergunta aqui, Cris. Como agir nas situações onde tem grande medo? O que realmente a gente conseguiria fazer para bloquear um pouco isso e conseguir agir, não ficar paralisado nesse momento? A menos que se tenha um distúrbio, porque algumas pessoas têm alguma situação que faltam neurotransmissores, que essas sinapses não acontecem, mas considerando que não se tomam medicamentos para isso, a gente precisa encarar o medo. Ele não vai deixar de sentir, não existe algo que a gente deixe de sentir, ou que se a gente deixar de sentir, algum neurotransmissor não está funcionando. Alguma sinapse cerebral não está acontecendo. Então, a gente não vai deixar de sentir. Preciso dizer para vocês que para começar, para vir para cá, eu ficava pensando assim, vai ser legal. Eu fico repetindo frases para mim de como vai acontecer. Ou pedindo, Senhor, que eu consiga responder a todos os questionamentos que vierem. Que eu tenha competência de trazer. Então, é uma forma pessoal que eu encontrei de ir aliviando a minha atenção para o novo. Eu não sabia quem seriam as pessoas que iam estar aqui. Então, eu já fui conversando comigo mesma para aliviar o que, de certa forma, está originado lá no medo. Quando eu falei sobre as emoções, o medo está relacionado a um limite, a questão do futuro, né? A raiva é o limite desrespeitado. O medo está relacionado ao futuro, a um perigo real ou não real. Imagina se eu chegasse aqui e dava um problema no meu computador. Pensei, porque eu tenho tido essa semana em algumas redes sociais. É um medo do futuro. Não aconteceu, graças a Deus. Poderia ter acontecido. Então, como é que eu vou baixar esse medo? Vai lá e encara. Vai ter que participar e se acontecer alguma coisa, desculpa, gente, tem um problema. Então, a gente também não pode se exigir demais de que eu preciso ser perfeito, que eu preciso agradar a todos. Eu vou fazer o meu melhor e espero que o meu melhor atenda. Então, uma forma de encarar o medo é fazer o que ele disse. Se abraça, conversa consigo mesmo. Fala que poderá dar certo. Não pensa no poderá dar errado. Não vai dar certo. E se der errado, é a escola da vida também, né? É a Aprendi. escola da vida, né? Vai ter uma lição, certamente. Posso deixar uma pergunta? Que ela chega a ser uma provocação. Claro. Quando a gente pensa na inteligência emocional, relacionado a este tema, o que faria você se orgulhar de si mesmo depois que a pandemia passar? Uau! Esse é o ponto de desenvolvimento. Uhum. Então tá, 8h30, horário que eu te pedi, Cris. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso aí. Muito obrigado. Jean quer fazer uma pergunta. Oi? Jean quer fazer uma pergunta. Jean quer fazer uma pergunta. Tá com a mão levantada lá. Tá. Então é porque eu não tô Bom, doutora Cris. Na verdade, eu vou lhe transferir uma pergunta. Era para o doutor Jonatas e eu vou transferir para a senhora. Porque ele falou em espiritualidade e não em religiosidade. A senhora falou em religiosidade. A senhora é evangélica. E eu acredito que aqui nós temos um grupo muito homogêneo, com várias situações religiosas. Eu sou espírita, cristão e espírita. Mas a pergunta, Descartes, ele dizia que nós temos uma glândula chamada pineal, que ela mexe com serotonina, né, e melatonina, se eu não me engano. E ele dizia que ela era o terceiro olho, né, e que ela tinha uma conexão física com o espiritual. A pergunta não é sobre religião, mas é sobre espiritualidade. O quão é importante para a inteligência emocional nós termos espiritualidade, praticarmos espiritualidade? Eu posso responder com um exemplo pessoal? Por favor. Eu fui católica grande parte da minha vida e eu fiz parte de CLJ, Emaús, grupo de jovens, liderança juvenil,
tudo que tinha. Só não participei do encontro de casais com Cristo porque aí eu mudei. Fiquei muito tempo afastada de religião e, por consequência, de espiritualidade. Uma questão minha. E comecei a sentir falta disso. Quando eu fui participar de um curso da Dale Carnegie lá na Sigra, a gente preencheu a Roda da Vida. Que não tem nada a ver uma com ferramenta, não tem nada a ver com espiritualidade, ok? É sobre comportamento. eu vou associar a espiritualidade na inteligência emocional. Não, eu só estou dizendo que tu fez um curso que não tinha nada a ver. Ele falava sobre pilares da vida em geral. É um curso de comportamento. Isso aí, o curso era comportamental. E eu comecei nesta roda da vida a identificar que me faltava fé, que eu não tinha espiritualidade. E eu queria, como propósito neste curso, colocar a minha empresa Develop em prática. E eu não conseguia dar esse pontapé inicial. Foi quando eu me dei conta que a minha confiança estava diretamente relacionada à fé. Eu não confiava em mim mesma. E eu encontrei isso na espiritualidade. Foi quando eu comecei a perceber que, putz, se não der certo, não deu. Vai lá e aprende e faz de novo. Então, para mim, a fé está diretamente relacionada à espiritualidade e inteligência emocional, nesse sentido. Tudo conectado? Respondi, Gia? Legal. Acho que é isso que a gente tinha de pergunta, só o pessoal está deixando aqui, como a Cris deixou para a gente, os livros e também o jogo. Gente, o jogo é Grok, G-R-O-K, isso, né, Cris? Isso aí. Então, um jogo bem legal aí para a gente usar nessa época de pandemia aí, que está todo mundo mais por casa. Até para a gente poder responder aquela pergunta, de que forma a gente voltou melhor depois que isso tudo terminou, né? E aqui o pessoal está compartilhando também sobre questão de crianças, para lidar com emoções de crianças, que tem um site bem legal com venda de produtos, que é o BBDU. Então, se quem quiser também pode dar uma olhada lá, depois a gente coloca lá no grupo também sobre essas dicas. Jonas, é contigo então as perguntas. Pessoal, eu quero fazer um pedido para vocês que gostaram da Cris e gostaram do Dr. John, lá no grupo do WhatsApp, deixar uma mensagem de agradecimento, de carinho para eles. Eu estou tentando deixar no grupo do Telegram também, abrir para mensagens, não estou conseguindo. Vou chegar em casa, vou pedir para a Lica, para minha filha me ajudar, porque eu não estou conseguindo. O Telegram é novo para a gente. É novo para mim, mas quem está no grupo do WhatsApp e quiser deixar uma mensagem de agradecimento aí por a Cris ter doado o tempo dela, o John também, eu vou transmitir todos. Né? Oi? Depois me passa, eu quero receber. Gosta de receber carinho, Cris? Claro! Muito obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Foi uma alegria estar com todos vocês. Beijo. Obrigada pelo convite. Valeu, Cris. Beijo enorme, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.